A inteligência artificial já mudou a forma como a gente trabalha, a forma como a gente aprende e até mesmo a forma como a gente se relaciona com o trabalho. Diante de tanta transformação, surge um novo protagonista que é o polímata digital. E o que, que isso significa? Então hoje a gente convidou aqui o André para falar um pouquinho sobre o que é isso e como que isso vai impactar o futuro do trabalho. Bom, eu sou Robson, sou CIO e um dos fundadores da GUP. Eu sou um homem branco, estou de barba, tenho um cabelo curtinho e estou de camisa branca. Boa, vou me apresentar aqui também. Então, eu me chamo Natália Torrione, sou Chief of Staff aqui na GUP, já estou há 8 anos por aqui. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos também. Hoje estou vestindo uma calça jeans e uma blusa vinho. E aí, agora vou passar para o André, nosso super convidado, se você também pudesse apresentar um pouquinho antes. Beleza. Bom, pessoal, prazer em primeiro lugar estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Acho que o tema é super interessante para a gente debater, além de todos os impactos aí de IA que a gente vai conversar. Sou André Souza, sou fundador da Futura SA. A Futura SA ela existe há uns 7 anos. A gente basicamente ajuda grandes empresas em jornadas aí de transformação cultural e também transformação na atuação dos RHs, né, que por conta das mudanças aí do mundo do trabalho acabam tendo também que mudar muito dos seus processos de gestão de talentos e obviamente aí, né, o trabalho de vocês também mexe bastante com isso, né, novas formas de recrutar, novas formas de desenvolver pessoas. Então essa tem sido o nosso trabalho. Antes da minha atuação, né, na Futura SA, hoje, né, apoiando as empresas, eu atuei por mais de 20 anos como executivo de RH. Então eu liderei, né, tive posições tanto América Latina quanto posições globais em grandes organizações, né, Bayer, Monsanto, Coca-Cola, enfim, uma série de empresas. E nessas organizações, obviamente, eu tive a oportunidade de trazer muitos desses modelos, né, que eu fui utilizando ao longo do tempo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Não só falar do futuro, né, mas também como é que faz essa transição para o futuro. Né? Então a gente vê muitas organizações ainda tradicionais, com práticas ainda talvez até da década de 90, né, dos anos 2000 ali, e com um pouco de desafios, né, para se remodelar. Não necessariamente copiando outras organizações digitais, né, mas às vezes adaptando melhor ao seu momento. Né? Tem diferentes futuros, diferentes formas de atuar. Não precisa copiar o que a Apple está fazendo, a Amazon está fazendo, que às vezes não é a realidade daquela empresa. Sim, eu acho que adequar para a realidade é um ponto fundamental, né? E para começar, vocês lá da Futura SA lançaram um relatório, né, das megas tendências e veio o termo os polímatas digitais. Explica um pouquinho para a gente assim, o que é isso. Então, essa tendência ela vem do fato de quando a gente vê a inteligência artificial entrando no jogo, como a gente vê hoje, a gente vê que as pessoas, a gente passou por uma era onde os generalistas eram super valorizados, depois veio a onda ali de ter os especialistas, não, você tem que ter especialista e fica um pouco dessa né, rixa, né, generalistas, especialistas, tem até livro sobre isso, né, quem é que vai vencer, tem muito isso, quem não vai vencer, etc. E na verdade o que a gente observa é que a gente está vendo aí uma ascensão, até por conta do excesso de informação e o acesso mais fácil que a gente tem a esse conhecimento, que a gente chama do polímata digital. Primeiro, o que é um polímata, né? Se a gente pegar lá, né, atrás, no passado, talvez o maior exemplo que a gente tenha de um polímata seja o Leonardo da Vinci. Eu pensei nele na hora. Né? Todo mundo pensa na hora, né? O que a gente vê como característica? Ele não é necessariamente um multi-especialista, quer dizer, ele poderia ser, mas o grande valor que ele trazia e que transformou ele num gênio foi a capacidade de fazer as conexões entre essas diferentes áreas. Então, na hora que ele estuda um pouco ali da biologia, movimento dos pássaros, etc., ele utiliza toda essa questão da dinâmica para os seus trabalhos em escultura, na pintura, ele estuda anatomia, ele estuda diferentes temas, mas consegue fazer interconexões. E a propósito,
né, é o registro do primeiro currículo, né? É dele próprio, né, apresentando lá o trabalho dele. E a gente vê ao longo da história, né, grandes personagens aí, só para a gente dar exemplos aí notórios, né, o Steve Jobs também, né, que foi lá na Índia e se alimentou daquela cultura, fez curso de caligrafia, o pai adotivo dele era um cara marceneiro obcecado por detalhes. Então, a combinação desses múltiplos interesses acabou surgindo muito do que a Apple foi, né, em termos de design, aquele foco nos detalhes, né, etc. Óbvio que a gente deu exemplos extremos, né, de genialidade, mas o que a gente vê hoje é que, até para o mercado de trabalho, você não é mais apenas, né, um CIO. Né? Se você não compreende exatamente ali o que o negócio precisa, o que as demais áreas da organização precisam, se você não avança nisso, não consegue fazer as conexões, você certamente vai ter um valor reduzido. Então não basta ser um especialista, mas também não basta ser um generalista. É a sua capacidade de fazer essas conexões de forma bem feita, né? E gerar, às vezes, insights que uma pessoa que só tem aquele domínio de conhecimento não conseguiria fazer. Então essa é a sacada do polímata, né? E a pimentinha aí do digital é porque isso é alavancado, é exponencializado por conta do acesso que a gente tem fácil a qualquer tipo de conhecimento e informação. Né, uma forma hoje muito mais fácil, talvez, de se tornar um polímata do que na época do Leonardo da Vinci, né, que era da observação, totalmente analógico, pegar o livro, ter um mentor. É um processo muito mais demorado do que é hoje, né? O acesso à informação era muito mais difícil, né? Hoje está tudo na palma da mão. Tudo, né? Na palma da mão, exato. Perfeito. Então, indo nessa linha de falar de pessoas, a gente sabe que a IA está transformando a forma como nós trabalhamos. Então, eu queria entender o que muda exatamente na carreira. Como que as pessoas vão pensar na carreira delas daqui para frente? Faz sentido a gente pensar em caminhos lineares ou agora a perspectiva é outra? Então, o que você fala um pouquinho, André, sobre isso, sobre carreira? Então, acho que tem dois lados dessa história quando a gente fala de carreira. Tem o lado do profissional e tem um lado das empresas, né? Então, assim, a gente observa as empresas ainda, talvez evoluindo numa velocidade menor do que as pessoas em relação às necessidades ou os movimentos, interesses, não só das novas gerações, mas uma mudança de comportamento geral. Independente se você tem 40 anos, 50 anos, 20 anos, o que a gente acabou passando na pandemia, ele acabou gerando uma mudança de comportamentos independente da faixa etária. Por mais que a gente queira dividir por faixa etária, né, gerações, mas a gente também tem uma abordagem na Futura SA que a gente chama de geração flow, né, que basicamente é uma sigla, né, o F, de as pessoas buscando mais flexibilidade, L de learning, né, então essa busca por estar sempre se desenvolvendo, né, dentro ali do seu trabalho, o O de officeless, não necessariamente você extinguir o escritório, mas menos, né, para você ter um balanço ali de vida, trabalho, e o well-being, né, muito relacionado a todos os elementos aí de bem-estar, saúde mental, etc. Então isso hoje é uma realidade. Só que isso avançou muito individualmente. Então, para as pessoas, né, em especial talvez as gerações mais jovens, é muito natural, por conta desses múltiplos interesses, eles buscarem lugares onde esse dinamismo também aconteça. E onde eles percebem que são ambientes mais estáticos, mais processuais, mais burocráticos ou mais tradicionais, eles tendem a sair, buscar outras alternativas. Então, esse é o lado das pessoas. Eu acho que do lado das pessoas, definitivamente, se fosse a opção das pessoas, a carreira já não seria mais tão linear quanto é exigido formalmente ainda pelas empresas. E aí vem o lado das empresas, né? Ainda existe, em boa parte das empresas, um olhar de você, quando vai contratar alguém, você olhar o currículo da pessoa, né? Hoje digitalmente, mas você olhar muito o passado, né? E óbvio, né? É o que o currículo traz. Ele traz as informações do passado. Mas hoje, não necessariamente o que a pessoa realizou no passado, ela é algo
100% relevante para os desafios do futuro. Então, assim, a conversa, ela precisa ser uma conversa meio ambidestra. Ao mesmo tempo que eu preciso identificar competências, habilidades, comportamentos, aspectos culturais que esse colaborador precisa atender para o meu presente, mas ao mesmo tempo, quais são as possibilidades e potenciais que esse profissional tem para me ajudar para os desafios do futuro. E eu acredito que as empresas ainda não têm essa visão de uma forma tão estruturada e desenhando processos, tanto de recrutamento quanto de gestão de talentos, apropriados para essa abordagem, que acaba sendo uma abordagem que se conecta com esse dinamismo maior que as pessoas desejam ter. Elas não querem só entrar hoje no escritório, fazer o seu trabalho e ir embora. Elas querem entrar no escritório, fazer o seu trabalho, entregar os resultados do presente, mas já sabendo que, poxa, eu tenho desafios para daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, a empresa está investindo nisso, meus talentos estão super bem aproveitados, né? Apesar de eu trabalhar, sei lá, em finanças, não necessariamente é uma área que eu queira seguir no futuro, então eu posso migrar para outras áreas e fazer, enfim, me desenvolver de outras maneiras comparados ao que existia aí no modelo tradicional, né, de forma de gerir e desenvolver talentos no passado. Então, assim, respondendo ali a tua pergunta original, eu acredito sim que o futuro é de carreiras mais fluidas, inclusive quebrando alguns dogmas que as empresas ainda têm, do tipo, se um de nós pede demissão, né, da empresa, muitas vezes em diversas empresas é tratado quase como um divórcio, né, litigioso. Eu não quero nunca mais ver o André, porque o André saiu daquele, não faz parte mais da nossa... que é proibido, né? Tem uma regra interna que proíbe... Não pode voltar. Exatamente. Tem algumas empresas que têm isso. Eu acredito que, assim, esse dinamismo vai fazer com que as empresas se relacionem também com ex-colaboradores de uma forma diferente, porque toda pessoa que sai, ela continua sendo o embaixador daquela marca, daquela empresa, de alguma maneira. Se você desenvolve relações positivas, essa pessoa não só pode voltar, mas ela também indica, né, outros talentos com aquele perfil que foi tão bem sucedido por um período. E às vezes a empresa perde essas oportunidades. Então, ótimo ponto. Acredito que tem muita oportunidade aí nesses aspectos de novas formas de se relacionar com o trabalho e a empresa na sua forma de se relacionar com os talentos. É interessante que antes, meus pais, quando estavam começando a trabalhar, eles sempre falavam, não, você tem que sair, mas tem que deixar a porta aberta. Porque para não sair, assim, né, tem gente que vai sair, avacalha tudo para ser demitido, alguma coisa assim. Então meus pais sempre falavam, sai, mas deixa a porta aberta, mesmo se você vai trocar de emprego, mas sai com a porta aberta. Agora as empresas têm que pensar nisso também, né? A porta tem que ser aberta tanto pro lado do trabalhador ali, quanto a empresa também, falando, não, olha, essa pessoa vai sair, mas que ela saia um dia talvez querendo voltar, ou indicar amigos, né? Então, interessante, né? Em especial, assim, profissionais de altíssima performance, que são naturalmente disputados por outras empresas. É natural que eles recebam ofertas o tempo todo. Então, assim, se você ficar ainda com talvez esse comportamento seja de uma época onde havia uma abundância, né, de profissionais num momento, né, talvez da economia e até tecnológico, onde as coisas eram um pouquinho mais estáveis. Sim. Então, é muito mais raro hoje você ter profissionais que, eles podem ser competentes tecnicamente, mas você ter a combinação dos aspectos soft dessa competência técnica, né? Então, por exemplo, a pessoa ter uma elevadíssima agilidade de aprendizado, a pessoa ter alta curiosidade, a pessoa ter uma alta capacidade de execução e de entrega. A combinação disso tudo junto com uma competência técnica é muito difícil de você obter. Então, assim, a pessoa sai e fala, não, eu não quero nem mais me relacionar com o André. Cara, não tem porquê. Óbvio, né, gente? Tem os casos que realmente... Sim. Tem exceções. Tem exceções porque, às vezes, a pessoa quebra códigos de conduta, ou realmente, culturalmente, não se aplica à realidade da empresa. A gente está falando de casos onde
tem conexão, tem fit com a Sim. empresa, é um profissional de excelente performance, é o natural que você queira manter relação, né, profissional com aquela pessoa. Legal. E eu acho que a gestão de talento está mudando muito, né? Esses profissionais, provavelmente a gestão dele vai ter que ser diferenciada para reter e, enfim, para mantê-lo engajado. E eu gostei muito do flow que vocês criaram ali, né? Que a flexibilidade. Eu sou da área de tecnologia e eu tenho amigos e até as pessoas do próprio time, eles pedem muita flexibilidade, eles querem estar continuamente aprendendo, e tem essa coisa do bem-estar que talvez depois da pandemia as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com esse tipo de coisa, né? Casos de saúde mental tem aumentado muito, né? De falta de saúde mental. Só que nesse mundo, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, tanta informação, que as pessoas estão se sentindo exaustas e às vezes nem sabe por quê, né? Às vezes a pessoa está na rede social, nem sabe, vai dormir, nem sabe o que estava lendo meia hora atrás. Como que equilibra isso, né? A pessoa continuar aprendendo, continuar com essa flexibilidade, esse mundaréu de informação que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo manter um bem-estar. E como que as empresas podem lidar com isso também? Acho que o primeiro ponto aí é a gente esquecer não deixar de esquecer que às vezes esse tema da saúde mental está vindo muito para as empresas, mas a gente não pode esquecer que existe um protagonismo do próprio indivíduo. Uhum. E às vezes essa conversa ela não está sendo talvez muito bem conduzida. Tipo, não, a empresa cuida, a empresa vai criar aqui os programas. Tá, mas o que você efetivamente está fazendo para cuidar disso? Então, se você tem um alto consumo, por exemplo, de conteúdos, né, em rede social, Twitter, TikTok, Instagram, assim, cara, a empresa pode fazer o que ela quiser, mas assim, esse é um papel seu, né, como profissional, você entender que, poxa, da mesma forma que eu não posso praticar atividade física durante 12 horas seguidas, né, senão o meu corpo não aguenta, o meu cérebro também não consegue ficar 12 horas consumindo conteúdo, né, e assim, a gente ter ali talvez um detox, tem que estar realmente um detox ali da rede social, porque ele foi construída para ser viciante mesmo. Então, a arquitetura do algoritmo tornar aquilo ali o seu mundo, coisas que te interessam, etc. Então, acho que do lado das empresas, óbvio, a empresa tem lá o papel de criar um ambiente saudável, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente que, obviamente, tenham metas desafiadoras, mas não impossíveis. Tudo isso é o papel da organização. Só que eu acho que tem que ter um papo reto com o colaborador e falar assim, olha, tem uma boa parte dessa jornada que ela também é sua. Então, o quanto você está fazendo atividade física, o quanto você está cuidando da sua própria saúde mental, relaxando, largando um pouco o eletrônico, deixando o celular um pouquinho de lado. Então, obviamente, tem técnicas para isso, a empresa pode ajudar, né, estratégias, etc. Mas não esquecendo que aquilo ali é missão e papel individual, porque cada um sabe onde seu calo aperta, né? Então, para o André pode ser uma coisa, para a Maria pode ser outra. Cada um tem ali um desafio, seu limite, um desafio em relação a esses aspectos. Legal. Muito bom. Agora, André, a gente vai expandir um pouquinho o tema do episódio. A gente sempre faz essa pergunta para os convidados aqui, que poxa, se você pudesse escolher uma tecnologia da ficção científica, do mundo pop, o que você escolheria para existir já nesse momento? É difícil, né? Difícil. Muita coisa que tem de possibilidades atualmente, né? Eu acho que assim, talvez para perder um pouquinho dessa questão do FOMO, né? Talvez a gente puder fazer um downloadzinho do que rolou durante o dia, né? Ali rapidamente, em microsegundos, né? Com um Neuralink lá do Elon Musk e tal, talvez fosse interessante para a gente talvez não perder tanto tempo ali consumindo o conteúdo. Mas obviamente está brincando, mas assim, se a gente fosse viajar, talvez seria algo um pouco nessa linha, né? Porque assim, o que vai diferenciar a gente de fato não é consumir o conteúdo, né? Conectando até com a questão dos polímatas digitais, como é que
toda essa gama de informação, o que ela me ajuda de fato a racionalizar aquilo para o que eu tenho que aprender de fato daquilo, como é que eu aplico aquilo ali no meu dia a dia, na minha realidade, que aí sim, eu acredito que não vai ter um aparelho ali que vai fazer esse racional acontecer, porque essa capacidade de inovar, de criar coisas, identificar padrões, oportunidades, é o papel do ser humano. E eu não vejo, por exemplo, atividades profissionais do tipo empreendedores sendo substituídos por inteligência artificial, porque inteligência artificial vai sempre, pelo menos por enquanto, né, olhar muito o que já existe, mas não vai conseguir ver, talvez, possibilidades, novas ideias totalmente inusitadas. E ela geralmente é uma resposta a alguma ação humana também, né? Dificilmente ela vai ter porque o empreendedorismo tem um pouco daquela coceirinha ali de, pô, quero fazer isso, acho que faz sentido vir pra cá, né? A AI não tem essa, pelo menos por enquanto, esse desejo, né? Porque tem uma questão de desejo ali também, de, pô, quero crescer, quero fazer isso, quero transformar. De propósito também, né? Assim, pô, isso aqui é uma coisa que me move. Até essa questão do que move o ser humano e a parte de assumir riscos, talvez a inteligência artificial não consiga conceber. Assim, cara, como assim? O cara quer passar a consumir o conteúdo através desse novo aparelho e vai ser criado um aplicativo e ele vai receber aquela informação que vai interagir com outras pessoas. Fazer todas essas conexões. Então, assim, essa parte, né, do pensamento empreendedor é algo bastante desafiador. Também, olhando agora um aspecto não tecnológico, já que a gente enveredou para o aspecto de atividades profissionais, a gente vai ver também um crescimento muito grande de profissionais que são aqueles que não estão próximos da tecnologia. E a gente está falando, talvez, ali de profissões que talvez antigamente as pessoas não valorizassem tanto, mas que vão ser altamente valiosas. Encanadores, eletricistas, mecânicos, pintores. Ok, pode ter um robô lá que pinta, mas não vai ter lá alguma coisa, um acabamento que vai ter lá o pintor e tudo mais. Então, também é um lado de atividades profissionais. Todo mundo fala muito de IA, do desenvolvedor, etc. Mas tem outro lado aí da história que a IA não vai alcançar. É interessante porque durante muito tempo a gente especulava que os trabalhos manuais seriam substituídos primeiro. E eu acho que essa revolução das LLMs aí nos últimos anos foi os trabalhos intelectuais estão em mais risco do que os manuais, né? Isso em especial, assim, talvez o grande risco dos cargos de entrada, que antes eram grandes celeiros de talento, mas esses cargos de entrada, se a gente parar para pensar, né, o que fazia ali um auxiliar, um analista júnior, são hoje atividades que a inteligência artificial já faz, talvez o básico, até melhor, né, do que alguém que está entrando. Então também é um risco importante até para as próprias empresas, na hora que for configurar processo de recrutamento. Não, isso aqui a inteligência artificial faz. Tá, mas cadê os cargos de entrada? Como é que você vai se municiar desses talentos? Talvez você vai ter que desenvolver as pessoas antes para elas já chegarem no nível superior à IA. Ou os profissionais mais júniores já chegarem com essa capacidade nas empresas. E essa fala se conecta muito com a pergunta que eu estava separando aqui para a gente, né, entender a sua forma de pensar, né? Então, a gente chegou nesse bloco que a gente fala de e a gente, né? Falar de pessoas, talentos, a gente já vem falando bastante. Mas como que você acha, André, que as empresas podem repensar a forma, o modelo de gestão, de desenvolvimento, de avaliação de pessoas? Como que você vê esse futuro de desenvolvimento e avaliação? Então, a gente falou um pouquinho já nessa parte do recrutamento, né? Falamos um pouquinho do olhar do passado e do futuro. A pessoa tem acho que analisar também a capacidade do pensamento crítico, analisar casos que talvez, né, sejam desafios da empresa e a pessoa trazer suas próprias soluções. Acho que é um aspecto interessante. Mas quando a gente olha, por exemplo, outros processos tradicionais, né, gestão de desempenho, talvez a gente hoje, né, faça ali a mensuração de uma forma geral nas empresas, de uma forma ali baseada nas metas
da pessoa. Eventualmente, algumas empresas podem medir também os comportamentos, atitudes, conectar com os valores, etc. Mas eu não vejo ainda um movimento de olhar, tipo, o que essa pessoa está contribuindo para o futuro da empresa. Começar a avaliar também essa capacidade da ambidestria do profissional. Ele não focar apenas nos resultados de curto prazo, que obviamente são importantes, elas mantêm a saúde da empresa, mas começar a desenvolver desde lá no início essa capacidade de o que eu vou fazer também dentro do meu rol de coisas que vão ajudar também a construir o futuro dessa organização para ela se manter relevante dentro de um mercado que se move tanto. Então, trazendo aí um input para a gestão de performance seria talvez algo interessante. Isso também mexe nos aspectos sucessórios. Então, em planos de sucessão, o que é um profissional de alto potencial? Talvez eu não esteja levando em consideração aspectos de esse profissional, ele vai ser talvez um diretor na nossa organização daqui a 5 anos. Mas será que ele tem as capacidades que vão ser necessárias para a gente, considerando o nosso plano estratégico para daqui a 5 anos? Talvez ele seja um alto potencial para a realidade da empresa hoje, mas não necessariamente ele vai ter para o futuro. E a gente fala até num conteúdo lá que a gente postou, né, que talvez o plano de sucessão seja um plano de sucessão no futuro também ambidestro, onde você vai ter talvez um plano de sucessão para as posições talvez, né, de curto prazo, 1, 2 anos, que não podem deixar de ser ocupadas, elas precisam entregar o presente, mas você também tem um lado do plano de sucessão que vai olhar muito mais para o futuro do que o plano de sucessão tradicional. Nessa conversa me veio na cabeça um amigo meu que ele tem uma trajetória bem diferente de carreira, que ele era programador, depois ele foi para a área de RH, depois foi para produto, aí agora depois foi para o mercado financeiro, e hoje ele tem feito algumas coisas bem interessantes, tipo assim, a empresa precisa de um negócio, chama ele vai lá, pensa no processo e resolve, e ele não tem tanta fluência com programação, mas a IA resolveu tapou esse buraco para ele, então ele consegue usar muito bem as IAs para ir cobrindo vários problemas e vários fluxos de negócio ali. E me veio muito na cabeça na hora que você começou a falar um pouquinho do polímata digital. Total. Veio muito ele. Só que ele teve isso. Eu também, na minha carreira, também fiz um monte de coisa, só que foi meio sem querer, não foi não foi planejado. No caso dele também, eu acho que foi um pouco disso, de respondendo a demandas imediatas ali. Mas agora que é um valor que a gente está vendo que vai ser cada vez mais importante, é algo que a pessoa já tem esse espírito ou dá para desenvolver? Dá para desenvolver e porque é natural do ser humano. A gente nasce assim. Se a gente olhar um bebê, ele é uma esponja, né? Cara, o que vier, ele está aprendendo. E ao longo do tempo, a gente entra na escola, a escola começa a moldar a gente. Fala assim, não, você vai aprender isso aqui. Esquece o resto. Não, mas eu gostaria na parte de biologia. Ontem eu estava com meu filho, né? Ele tem 13 anos. E ele estava fazendo uma atividade que foi demandada, né? Como lição de casa. E ele criou em cima daquela atividade. Eu falei assim, olha, não tem nenhum problema. Eu acho que você tem que criar mesmo. Só que tem professor, você tem que também ter a leitura do professor, né? Às vezes o professor tem mais abertura para isso, outros são mais rígidos. Qual é o perfil desse professor? Eu falei, não, esse aí é mais rígido. Eu falei, então você vai precisar adaptar para o que ele está te demandando, né? Então, assim, ele não vai explorar tanto esse lado da criatividade. Mas você vê que a natureza dele é a natureza da criatividade e fazer coisas diferentes. Mas a escola engessa. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, sai da faculdade, a gente está desesperado para conseguir um estágio. Cara, você nem sabe quais são suas preferências, seus talentos, etc. Você, óbvio, tem uma ideia, né? Gosta de matemática, gosta de não sei o que lá. E um belo dia você vai lá e aplica para vários estágios. E aí você passa no estágio, só que a empresa, você é um cara super criativo e te coloca lá na área de finanças. Aí beleza, você entra na área de finanças. Por força da necessidade, o que você vai fazer intuitivamente? Cara, eu vou fazer o meu melhor trabalho possível porque eu quero ser efetivado. Como você faz aquilo muito bem,
você é efetivado e as pessoas acham que, pô, o André é um talento em finanças, né? Mas o André não era um talento em finanças. Ele aprendeu aquilo por força de necessidade e ele vai evoluindo dentro daquela caixinha. E ninguém pergunta para o André, em nenhum momento, né? Ele vai crescendo, vira analista, coordenador, gerente, fala assim, cara, o que você quais são os seus reais talentos? O que você gostaria de fazer que você não faz? O que você aprende mais? Quando você vai numa livraria, quais são os temas que te interessam? Essa conversa não rola, né? E a pessoa acaba ficando ali numa caixinha também. Então, eu acredito muito que a evolução daqui para frente vai... Por isso que o lance da polimatia, ele vai começar... Por que vai crescer? Porque isso vai gerar, inclusive, valor para a própria empresa. Eu vou assim, poxa, eu não estou aproveitando ao máximo os talentos do André. Hoje a minha forma de desenvolver é aquilo que eu direciono para ele e não aquilo que necessariamente vai potencializar as fortalezas do André. Porque eu, como empresa, nem sei quais são os talentos reais do André. Eu acho que é finanças. E nem é, né? Foi um esforço, né, totalmente desproporcional que aquela pessoa teve que fazer, porque era, na verdade, uma fraqueza que essa pessoa teve que transformar em fortaleza. Nossa, perfeito. E assim, falando dessa potencialização de talentos, o RH precisa se transformar. A gente já vem falando isso um pouquinho, mas eu queria entender, assim, de você, André, como que você vê o futuro do RH? Como que ele realmente, né, essa área, essa estrutura deve se transformar daqui para frente? Eu acho que a transformação, ela ainda precisa ser feita muito grande. Obviamente, a gente vê, né, organizações já evoluindo, porém, ainda há um espaço bem grande a avançar. Eu vejo ainda uma oportunidade do RH em especial. Ele ter uma clareza maior do que são os desafios que a empresa precisa resolver para que se conectem produtos e soluções de RH que vão resolver desafios e dores da empresa, que obviamente vão gerar mais negócios, mais oportunidades para a empresa. Isso aí gera mais investimentos, mais funcionários, mais oportunidades para a organização. Então, muitas vezes o RH acaba criando soluções, criando produtos porque o mercado está fazendo. E era natural, quando eu era executivo de RH, a minha equipe trazia, não, a gente foi num evento e tal, os benchmarks e a empresa tal está fazendo. Eu falei assim, ótimo que a empresa está fazendo, não significa que a gente não deva fazer, mas a primeira pergunta que eu queria fazer é, qual é o problema que essa solução vai resolver para o negócio, não só do presente, mas do futuro? E aí essa resposta não vinha, porque vinha mais pelo lado de, não estamos fazendo o que o mercado está fazendo. Não importa, nem tudo que a Apple faz, a Amazon faz. Nem tudo que a Amazon faz, a Netflix faz. E é assim. Por quê? Porque cada empresa ela vai criando soluções para resolver seus desafios internos e não necessariamente o que o mercado está fazendo. Não significa, né, para quem está ouvindo, vendo a gente, que você vai ignorar o que o mercado está fazendo. Porque se o mercado está fazendo, significa que pode ter algo ali, resolve algum problema. A questão é, esse é um problema que nós temos, porque às vezes são necessidades totalmente distintas, né? Que uma empresa tem e outra tem. Eu acho interessante que na área de tecnologia acontece muito isso. Não, porque o Netflix está usando o banco de dados XPTO. Só que eu falei, cara, o Netflix é streaming de vídeo pesado para milhões de usuários. Às vezes a empresa tem, sei lá, 1000 clientes. Porra, você precisa de um negócio com o Netflix. Você está comprando um canhão para matar uma formiga dentro da sua empresa. Na área de tecnologia isso é muito comum. E aí pensando aí, o líder, né? A gente falou do RH, das empresas, a ideia das empresas, mas imagina o líder ali, tem muitos líderes que escutam e consomem os conteúdos da GUP. E imagina, tem um líder do financeiro, né, que foi o exemplo que você trouxe, tem um líder de tecnologia, e muitos já são de uma geração que a coisa era mais especialista e agora está vindo para essa coisa de um profissional mais abrangente. Como que ele lida com isso, né? Porque às vezes para você liderar a pessoa, você tem que ajudar ela a se desenvolver, mas às vezes você vai ter que ajudar ela a se desenvolver num tema que que você nem sabe, né? Vai desenvolver numa tecnologia que eu não domino. Como que você ajuda essa pessoa? Então, quais dicas você dá para os líderes ajudarem essas pessoas a serem mais
polímatas, né? Polímatas, desculpa. Isso. Assim, em primeiro lugar, né, o papel principal do líder, né, se a gente colocar ali um pouquinho de fórmulas, assim, sem querer encaixar o líder numa jornada, mas quando ele está ali com uma equipe, a principal coisa que a gente está olhando para o líder é a capacidade dele dar direção. Né? Tipo, estamos num ponto A hoje, qual é o ponto B? Para onde vamos? Para onde estamos indo? Por que a gente está junto aqui nessa equipe trabalhando? É a pergunta que todo mundo está fazendo, se fazendo ali. Então, esse é o primeiro ponto. É a estratégia que esse líder vai desenvolver dali para frente. E quando eu tenho essa clareza, vem aí a segunda pergunta das pessoas. Pô, nós temos a capacidade de fazer isso acontecer? Porque uma coisa é eu falar que eu vou para a Lua, mas eu tenho os recursos, capacidade para fazer isso? Sim ou não? Então, vem a questão da expertise. Tá? Então, eu vou trazer aqui, na verdade, um frame que a gente utiliza, inclusive para RHs. Tá? Então, eu falei o primeiro, são 4 E's, né? Estratégia. Segundo, a expertise. Né? Temos a capacidade, recursos, etc. Terceiro, né, se a gente resolver essa parte da expertise, temos ou estamos adotando aqui as soluções para a gente ter, a gente vai para o terceiro E, que é o E da execução. Assim, cara, eu preciso começar a realizar, fazer essas coisas acontecerem. E aí avaliar aquilo que eu ainda preciso aprender, o que eu preciso resolver, o que eu preciso melhorar. E o último, a capacidade de eu... como é que eu chamo o outro E? É uma questão da avaliação, mas meio que medir, né? Mas eu esqueci o termo que a gente utiliza ali do E. Depois eu lembro aqui, na hora que vai chegar. Mas como é que eu avalio efetivamente, né? Se aquilo está realmente funcionando, se eu estou indo para esse ponto B definido ou não. Então, respondendo assim a sua pergunta em relação ao líder, esse líder precisa cumprir essas etapas. Então, na hora que ele... em especial na parte da expertise, do desenvolvimento, não necessariamente precisa ser ele. Né? Pode ser buscar um mentor dentro da própria organização, um mentor fora da organização, não tem problema nenhum, até de outros, principalmente de outros mercados, né? Se for do mesmo mercado vai ficar meio estranho, né? Você se alimentar do mesmo mercado, né? Concorrente e tal, mas mentores de outros mercados, acesso a conhecimentos que estão ali, às vezes, são muito específicos, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um curso, ou dentro de um programa. A gente precisa sair, do ponto de vista da liderança, do líder que virou líder por ser o dono de todas as respostas. O líder talvez mais valioso hoje é aquele que vai realmente fazer as melhores perguntas para direcionar a organização para onde ela realmente tem que ir. E aproveitar o conhecimento do seu time. Por conta dessa avalanche de conhecimento que a gente tem hoje, e esse mito aí que o líder tem que saber de tudo, muitas vezes o líder ele não aproveita. Às vezes até o conhecimento de um estagiário. Para determinados desafios e soluções, às vezes o estagiário vai ter muito mais capacidade de trazer sugestões, dependendo do tema, do que o líder que está há 15 anos fazendo aquela atividade, enfim, e às vezes viciado, né, em formas, cheio de vieses, formas de fazer, etc. Então, talvez alguém vai trazer uma forma totalmente diferente de pensar. Então, pessoas que talvez não estariam na mesa de uma reunião de construção, de desenvolvimento, são pessoas que gerariam um belo de um valor, né? Não é à toa aí que a gente vê crescimento aí de mentoria reversa, uma série de iniciativas aí nesse sentido. Bom, André, a gente falou de um monte de coisa aqui, de multitalentos, né? Que é legal a gente consumir coisas diferentes e não necessariamente ficar sendo especialista em uma coisa. Então, só que ao mesmo tempo a gente estava falando que o excesso de informação é cansativo, né? Você até deu o exemplo, a gente consumir durante 12 horas de informação é igual você fazer exercício durante 12 horas, você vai ficar exausto. Como que equilibra isso? Assim, como que a pessoa, qual dica que você dá pro pessoal equilibrar melhor? Porque ao mesmo tempo que elas têm que se preparar para isso, a gente também não quer gerar uma ansiedade nas pessoas. Claro. Então, fala um pouquinho de qual dica que você dá para as pessoas conseguirem fazer esse balanço. Acho que o primeiro ponto é por que você está consumindo aquele conteúdo? Se perguntar,
né? Segunda etapa, qual o tipo de conteúdo que você realmente precisa consumir e qual é o teu objetivo, né? Que é o porquê, o anterior. Assim, porque se você não estabelecer tuas áreas de foco, pelo menos por um período de tempo, assim, nesse mês, agora, próximo mês, próximos 30 dias, eu preciso focar e me desenvolver em 2 temas. Inteligência artificial, na área de recursos humanos e negócios, de uma forma geral. Entender mais o negócio, se eu sou um profissional de RH. Assim, foca 60%, 70% do teu tempo nisso, que você vai sim enxergar o valor do antes de começar a fazer isso e depois de fazer isso. Agora, qual é o grande problema? A gente, como está recheado de estímulos e pode gerar esse FOMO, né? Esse Fear of Missing Out, né? Essa questão de você não querer perder nenhum tipo de conteúdo, é tipo, gente, a gente vai perder. E tem que perder, não dá para a gente consumir tudo. Então é uma questão de priorização. Acho que a gente tem a disciplina do foco. E se policiar toda vez que a gente desviar, tem que voltar. É quase que uma dieta. Sim. Só que é uma dieta de conteúdo. Né? Da mesma forma que a gente tem metas, né? Às vezes, de estar com o corpo de uma forma, né? Que você quer reduzir gordura, etc., você não vai comer pastel de carne todo dia. É muito gostoso, mas se você fizer isso, tá... Exatamente, da mesma forma que é legal você tá lá scrolling lá no TikTok ou no Twitter, vendo... Matar aquele tédio às vezes. Isso, vendo, pô, né, todas as notícias do mundo, temas totalmente genéricos, daqui a pouco você perdeu 1 hora ali e você... Facilmente. Se eu perguntar para você, fala o que você leu no início aí da tua jornada de scrolling, você não vai saber o que você leu. Então, assim, a chave é a intencionalidade em relação ao que você está consumindo. É muito difícil fazer isso no início. Por isso que você tem que ter os temas bem definidos. E se esses temas são temas que você curte, fica mais fácil essa transição. Talvez essa transição, para quem está no modo hard de consumo de conteúdo, o início pode ser em 1 ou 2 temas, de temas que você tenha um grande prazer em aprender. E talvez não precise nem ser relacionado a aspectos do trabalho. Pode ser um tema que que às vezes você, como um bom polímata, pode criar conexões. Sei lá, você vai estudar filosofia e você vai ver lá uma frase lá do Aristóteles, ou do Sócrates, ou, enfim, de quem quer que seja, e você, de repente, vai conseguir trazer aquele insight ali para algum desafio do trabalho que você tenha. Então, a chave, eu diria que é a intencionalidade. Você ter clareza do porquê e o que você vai consumir. E a priorização, né? Sim. Que eu acho que é legal. É um ótimo ponto. Bom, eu acho, partindo para a gente fechar, André, você quer falar um pouquinho do livro que você nos presenteou aqui? O Insights, né? O Insights é o meu 4º livro. Eu tenho 3, publiquei já 4 livros, né? O primeiro se chama Futuro S.A., qual é o nome da nossa empresa. É uma seleção de conteúdos, né? Que a gente ia construindo ali no blog. Depois teve o segundo, Reinvente o Seu RH, que para seu público aqui de RH vai curtir bastante. Sim. Alguns de vocês certamente já devem ter lido. O terceiro é sobre cultura organizacional, se chama Transforme a Cultura da Sua Empresa. E o Insights. A gente falou nos bastidores, né, que o grande lance aí do Insights é que você pode abrir em qualquer página que você vai ter um insight, né, como o próprio nome indica. Ele não tem uma ordem, são textos ali sobre tendências, liderança, cultura, gestão de pessoas, etc. Então é bem interessante. Ele foi lançado ano passado, daqui a pouco vem um 5º livro aí, quem sabe. Boa! Não, excelente, André. Obrigada por todos os insights. Foi muito rica a troca. Com certeza a gente aprendeu bastante aqui com você hoje. Então, eu que agradeço demais o convite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser continuar essa conversa de alguma maneira, estou nas redes sociais, né, como todos nós, né, LinkedIn. Boa. Só buscar André Souza Futuro, certamente meu nome vai aparecer em primeiro lugar. Instagram, Futuro_SA. E no YouTube também, Futuro_SA. A gente também limita aqui as redes sociais para não ficar também um excesso de muitos conteúdos. Mas quem sabe um dia um TikTokzinho a gente invade lá. Nossa, sensacional. Poxa, se você também gostou desse episódio, compartilha com o time de tecnologia, com o time de RH.
Então a gente fecha aí, né? O futuro do trabalho já chegou. E muito obrigada, pessoal. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.